Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, diante da grave crise que se abate sobre o nosso país, o Brasil, qualquer tema abordado, ou qualquer outro tema abordado, parece ser menor, mesmo sendo relevante. Temos uma crise política, uma crise institucional, crises que podem nos levar a uma convulsão social sem precedentes. O confronto entre os poderes da República estão sendo fundados a partir das paixões políticas. Temos a judicialização da política e a politização da justiça. Antes, os conflitos entre os poderes se davam entre o poder executivo e o poder legislativo. A divisão no poder legislativo é sempre, ou sempre foi, uma divisão intrínseca, porque temos os partidos políticos, nós não temos os inteiros políticos. Então, o confronto das ideias, a divergência de opiniões, tudo se expressava dentro do poder legislativo e os partidos representando correntes de opinião. A crise tem promovido manifestações apaixonadas de um lado e manifestações apaixonadas de outro, muitas vezes distantes da razão e às vezes até distantes da ordem jurídica. Imaginar que um poder, o poder judiciário, através da ação de um ou outro de seus membros, vem desautorizando atos legítimos do poder executivo. E a crise, que ainda não se acentuou no âmbito do poder judiciário, já começa a florescer. Porque, não obstante todo o protagonismo do juiz Sérgio Moro, estamos constatando que magistrados, inclusive do Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo, já começam a manifestar contrariedades e incomodidades com o distanciamento da ordem jurídica, a inobservância da lei e, simultaneamente, o estrelismo. Tive a oportunidade de ver a manifestação do ministro Teori Zavascki, quando homenageado foi numa das unidades da federação. Falava ele no recato que deve orientar o procedimento dos magistrados. Um magistrado não pode buscar, através de suas ações dentro do processo,
buscar um protagonismo político que não está dentro de sua competência. O desejo de aparecer, o desejo de se transformar em astro. E aí vem o ministro Marco Aurélio Mello e diz: Moro simplesmente deixou de lado a lei. Isso está escancarado. Quem está dizendo isso é o ministro Marco Aurélio Mello, um dos mais antigos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não adianta as entidades representativas da magistratura, não adianta, em consonância aparentemente com a maioria da opinião pública, tentar acobertar o descumprimento da lei. Que basta ler a lei, basta conhecer a lei, para saber que os direitos e garantias individuais estão sendo suprimidos. A divergência dentro da magistratura já é muito grande. E dentro do Ministério Público? Agora, temos como ministro da Justiça um procurador da República. Um procurador da República que manifesta um posicionamento que, de um lado, recebe críticas dos seus pares, mas, de outro, recebe elogios. Algo que antes não acontecia. O protagonismo ficava, ou a divergência ficava interna corporis. Lá um caso ou outro ocupava a mídia, mas não a regra. A regra era a superação interna das divergências. Agora, estamos vendo no Poder Executivo um conflito. O ministro da Justiça começa a enfrentar uma reação que vem das entidades representativas dos policiais federais. Essa confusão institucional causa não apenas uma insegurança jurídica. Qualquer cidadão, hoje, qualquer um, pessoal da periferia, já sofre as arbitrariedades. Já sabemos disso. A violência. São poucos aqueles que têm coragem de se insurgir contra as violências praticadas contra qualquer pessoa, especialmente considerando o papel nefasto dos meios de comunicação. A mídia no Brasil não é uma mídia democrática, é uma mídia que está assumindo claramente uma posição golpista, não dando espaço para o contraditório. Eu não vi, salvo no jornal O Dia, em nenhum dos grandes jornais, outros, ou na televisão, em qualquer canal, a manifestação do ministro Marco Aurélio Mello. Se porventura o ministro manifestasse apoio, sustentando a posição de um ou outro magistrado, seguramente ele estaria sendo apresentada, a posição estaria sendo apresentada em todos os canais de televisão, praticamente. Canais abertos e alguns canais fechados. Eu estava olhando
assistindo a Globo News. O cinismo é tão grande que eles sequer, em nenhum momento, será que alguém tem conhecimento hoje no Brasil de que o Infoglobo pagou 350 mil reais para uma palestra do Lula aqui no Rio de Janeiro? A Globo, 350 mil reais. Uma palestra de 35 minutos. Não chegou nem a ser palestra. Foi uma espécie de bate-papo, seguido de almoço. Mas qual a explicação que o sistema Globo dá à sociedade brasileira pelo fato de ter despendido 350 mil reais? Estava então comprando o quê? O que esperava receber de retorno, pagando uma quantia regimentalista, tão deputado, para volumosa. concluir, por favor. Então, senhor presidente, é preciso que esta crise, especialmente aqui no Legislativo Estadual, que se agrava, se abate também sobre o Rio de Janeiro de uma forma mais contundente, tendo em vista o fato do governador ainda estar internado. Precisamos, não é possível, presidente, concluo, não podemos ter um governador internado com problemas de saúde e que não haja uma divulgação sincera. Está despachando no hospital. Ora, é preciso que a população do Rio de Janeiro tome conhecimento da situação referente à saúde do governador. Não podemos, de qualquer maneira, senhor presidente. A crise que está aí no Brasil precisa ser resolvida com base nos dispositivos constitucionais, observada a ordem jurídica. E quem pensa que, admitindo absurdos de um lado, por paixão política, ou acolhendo absurdos de um outro lado, por paixão política, sem a serenidade necessária, quem assim proceder estará contribuindo para um retrocesso. E o povo brasileiro lutou muito para a conquista desse mínimo de democracia que respiramos hoje. Muito obrigado.